Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa videoaula de ciências, dando início aí na página 12 e nós vamos seguir até a página 16, tá? Hoje nós vamos entender um pouquinho aí o sistema digestivo, né? O sistema gástrico, né, que nós temos aí. Vamos entender um pouco melhor essa questão da mastigação da comida, depois que a gente mastiga, para onde vai? Simplesmente vai para o estômago, não vai? Todo esse processo, por onde passa, assim, todos os alimentos que a gente consome, né? Como eu costumo falar e falei na outra aula, né? Pedi para que vocês lessem o texto. O corpo humano, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina que funciona muito bem, desde que também nós cuidemos dele, né? Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, né, aí vai dar pane, vai dar pau, né? Eu costumo dizer, né, que nem uma máquina, vai dar pau e aí depois a gente vai precisar aí correr para os médicos para poder sanar essa pane que provavelmente dará no nosso corpo se a gente não cuidar, não se alimentar bem, enfim, tá bom? Aqui, gente, tem um experimento, tá? Então, qual é o objetivo? Vocês vão anotar a alimentação de vocês, ok? Então, ó, preencha a tabela a seguir, escrevendo o que você comeu durante as refeições de cada dia. Então, aqui tem umas tabelas, tá vendo? Começando hoje, quarta-feira, ok? O que você comeu de café da manhã? Depois do café da manhã, você comeu algum lanche? Você vai escrever aqui o que você comeu de lanche, o que você comeu de almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite, ok? Pronto, mas eu não costumo fazer um lanche entre as refeições, almoço, janta e café da manhã, ok? Você coloca um traço, tá? Se você costuma aí comer o lanchinho, escreva aí o lanchinho. Gente, é para colocar o que vocês realmente comem, tá? Salgadinho. Salgadinho, sim, é um lanche. Então, você vai colocar aí que fez um lanchinho. Ah, mas eu almocei salgadinho. Então, você coloca também, tá bom? Então, assim, mas eu jantei lanche. Então, você vai escrever lanche, tá bom? Então, você vai fazer isso hoje, que é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? E aí, depois... nós vamos trabalhar com essa tabela, tá? A semana que vem. Não pode esquecer de anotar, tá certo? Anotem. Segunda-feira eu vou retomar, né? Ciências e nós vamos trabalhar aí com essa tabela, tá certo? Nós vamos retomar a tabela, tá? Então, é o que vocês vão fazer agora, né? Nessa atividade aqui da página 12. Somente anotar, tá? Página 13, gente. Página 13 nós só vamos fazer quando as tabelas de vocês já estiverem prontas no domingo, né? Ó, domingo é o último dia que você vai anotar aí a sua refeição. Então, a página 13 nós não vamos fazer hoje, nós só vamos fazer na segunda-feira, que é o dia que você tem aí... já tem preenchido, né, essa tabela. É importante que você preencha essa tabela para você entender, né, todo esse contexto aqui das questões, tá? Porque essas questões, ela tem a ver com essa tabela. Então, sem o preenchimento dessa tabela, você não vai conseguir compreender, tá? E seja verdadeiro, ok? No preenchimento aí da tabela. Ah, eu não jantei, ok, não coloca, tá? Ah, eu jantei, mas eu não almocei. Não coloca. O que você não almoçou, põe um tracinho. Não fiz o lanche da tarde, coloca um tracinho. Só jantei, tá? Então, vocês vão colocar aí, tá? De maneira simples, né? Tá fácil. O que você tomou de café da manhã, o lanche no intervalo, né? Do café da manhã, fruta, alguma coisa que você tenha consumido. O almoço, o lanche da tarde, a janta e o lanche da noite, ok? Antes de dormir. Geralmente tem gente que não faz, né? Eu, particularmente, eu janto e já depois eu não como mais nada. Então, mas tem gente que já faz, né? Então, tem gente que janta, aí passa algumas horinhas, vai fazer um lanchinho ainda da noite, né? Para poder dormir, tá bom? Então, é isso, pessoal. Faça essa tabela, tá bom? E a semana que vem a gente vai retornar aqui na página 13. Vamos lá para a página 14. Página 14, gente, tem o famoso Você Sabia, tá? Vamos lá.
Todo ser humano produz gases em seu tubo digestivo durante as digestões dos alimentos. Essa produção é chamada de flatulência. Olha aí os gases, né? No sistema digestivo aí. Os gases normalmente são mal cheirosos e alguns barulhentos, né? Durante a digestão, o alimento percorre vários órgãos e é quebrado em várias unidades menores. Então, por exemplo, eu acabei de almoçar, vamos falar assim. Almocei, mastiguei, e aí o alimento que eu comi vai passar por várias unidades aí, né, do sistema do aparelho digestivo. Então, ele vai passar pelo esôfago, pela laringe, dali ele vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, enfim. Cada órgão que esse alimento vai passar, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo separado por pequenas partículas, né? Já começando aí pela boca, né? Quando eu mastigo, vira uma massa, né? A nossa comida. Presta atenção quando você mastiga. A comida na boca, ela vira uma massa, né? E essa massa, a partir do momento que eu engulo, ela vai sendo transformada dentro de todo o meu aparelho digestivo, tá bom? Então, por isso que ela é quebrada em várias unidades. Os restos dos alimentos que não serão aproveitados pelo organismo, olha lá, os alimentos que não serão aproveitados pelo organismo sofrem a ação de bactérias no intestino grosso, formando os gases, né? Então, olha lá. Como eu disse, né, na outra aula, né, a gente tem todo esse sistema, né, digestório nosso, e uma vez que a gente mastiga comida, engole, enfim, caiu dentro do estômago, né, ali o estômago, né, tem a função da separação aí dessas vitaminas, nutrientes, sais, enfim, tá bom? Separou essas vitaminas, o que não presta mais, ele sugou, é como se fosse uma esponja, que é tipo, o estômago suga toda a vitamina para colocar na nossa corrente sanguínea, vitamina que é necessária para a gente poder viver bem. Os alimentos que sobraram no nosso estômago e também que já não tem mais função nenhuma, vamos falar assim, que não são mais aproveitados, o que acontece? Vai para o intestino, né? Lá o intestino, ele sofre o que? Uma ação das bactérias, né? Nesse alimento aí que não presta mais, vamos falar assim. E aí tem as formações de gases, né? Que é o famoso pum, que todo mundo conhece, né? E, consequentemente, aí o bolo fecal, né? Que é onde a gente vai, né? E defeca, né? O nosso bolo fecal, ok? Enfim, todo esse processo, tá? Eu vou voltar lá no texto para que vocês entendam um pouquinho mais. Deixa eu só concluir aqui, ó. Apesar de ser um processo natural do corpo, as pessoas devem procurar locais adequados para liberá-los, como, por exemplo, o banheiro, você não acha? Aqui tá falando dos gases, né, gente? Essa flatulência, né? Flatulência são os gases. Às vezes, quando você termina de almoçar, tomar um suco, enfim, qualquer coisa que você come, você já junta os gases aí em você, né? Que você rota, né? Através do roto você libera já um gás aí, né? E eles falam aqui que geralmente são mal cheirosos, né? Não tem um cheiro legal não, né? Um roto. E aí, beleza. Caindo aí na parte da digestão, do estômago, indo para o intestino, o que acontece? Também gera gases por conta das bactérias que tem no nosso intestino. E aí, esses gases também são formados aí pelo nosso intestino e é onde saem os famosos pum, né? Pra gente não falar outro nome aqui, né? Porém, olha lá o que eles falam. As pessoas devem procurar locais adequados para liberá-los, como por exemplo o banheiro, você não acha? Mas sinceramente, né, gente, muitas vezes não dá tempo de correr no banheiro, né? Como é que você vai fazer? Então você vai tentar ser educado, né? Muitas vezes a gente tem que ser educado e não soltar, acabar não soltando, né? Enfim, ou se afastar do grupo que está, enfim, para poder liberar esses gases. Porque também ninguém é obrigado, né? Sentir o seu cheiro, não é verdade?
Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Gente, ninguém é obrigado, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a sentir o cheiro do outro, né? Então a gente tem que ter zelo com o outro também, né? Principalmente na liberação dos gases, tá bom? Vamos voltar lá na página. Vou voltar na página que vai falar um pouco do sistema digestório, para que vocês entendam um pouquinho melhor aí essa questão do aparelho, tá? Da digestão nossa, ok? Primeiro eu vou aqui, ó, e aí eu volto lá. O alimento percorre um tubo muito comprido, cerca de 8 metros, nos adultos, olha aí. Para que o alimento se transforme, são necessárias a digestão mecânica e a digestão química, e nós vamos entender isso um pouco, tá? Digestão, ó, o que acontece com o alimento com a digestão mecânica, tá? Eu vou voltar lá no texto. Lembram que eu pedi para vocês fazerem a leitura aí da página 8, tá? Então, se fizeram, ok. Se não fizeram, vão ver agora. E é preciso que vocês façam essa leitura para aprender um pouquinho mais, tá? Então, olha lá, vamos aprender um pouquinho sobre esse sistema aí digestório. Olha lá. Todos os órgãos são fundamentais para que ocorra uma boa digestão. Todos os órgãos internos nossos. Quando o alimento entra pela boca, olha lá, imagina um alimento entrando pela sua boca. Inicia-se o processo de mastigação. Então, eu vou almoçar, vou jantar, ou vou comer qualquer outra coisa. Tem aí o processo de mastigação. Eu não consigo engolir o alimento inteiro. Primeiro que se eu engolir o alimento inteiro, eu vou engasgar, né? E olha lá a função dos dentes, ó. Os dentes trituram os alimentos em partes menores, né? E é verdade. O dente, gente, tem a função de como se fosse as lâminas do liquidificador. Então, por exemplo, você coloca as coisas no liquidificador, as lâminas do liquidificador, né? Faz todo o serviço aí. Então, eles cortam tudo, né? E faz com que os alimentos fiquem com partes menores, né, no liquidificador. E às vezes triturando mesmo, tudo que tem que triturar. E os dentes também, gente. Então, eles trituram. Quando você mastiga bem, né? Mastiga, eles trituram os alimentos em partes menores, né? Que constitui a digestão mecânica. Então, essa digestão mecânica, o que ela é? É a trituração dos alimentos, né? Por meio dos dentes, né? Então, os dentes, eles trituram os alimentos em partes menores, né? Então, na digestão mecânica, o alimento, ele é mastigado, ele é triturado. Essa é a mastigação, é a digestão mecânica, tá? Quando o alimento é mastigado, é triturado e os dentes que fazem essa função, ok? Vamos lá. Nesse momento, o alimento é umedecido pela saliva da nossa boca e misturado pela língua, formando um bolo alimentar, né? Como se fosse uma massa, né? Se você reparar bem quando você está mastigando e aí os dentes trituram, né? Todo esse alimento. Quando ele fica triturado, mistura com a nossa saliva, vira o quê? Vira uma massa, né? Vira aí um bolo alimentar, vamos falar assim, né? Após isso, ocorre a deglutição. O que é isso? É o ato de engolir. Então, quando você mastigou, virou um bolo de alimento, você vai engolir, né? E aí, o ato de engolir. Veja na figura ao lado, tá? Assim, o bolo alimentar passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago, onde ocorre outra parte da digestão, a química. Então, vamos lá, vamos vir aqui, ó. Tá vendo? O alimento, ele vai entrar aqui pela sua boca, você vai mastigar, vai triturar com a ajuda dos seus dentes, ok? Triturou, mastigou, ok. Vai virar um bolo, uma massa, você vai fazer a deglutição, vai engolir. Na hora que você engole, vai passar aqui pela faringe, ok? Olha lá, o alimento passando pela faringe, vai chegar aqui no esôfago, tá? Chegou aqui no esôfago, vai passando. E já todo esse processo aqui, gente, da faringe até chegar no esôfago, o alimento ele já vai sendo aí separado, tá? Ele já vai com partes menores até chegar no estômago. Então, olha lá. Engoliu, chegou na faringe, cada órgão tem sua função, tá?
Chegou no esôfago, tá vendo que o esôfago aqui tem uma fechadurinha, ó? Aqui é como se tivesse uma tampinha. Chegou no esôfago, daqui para baixo do esôfago, a tampinha fecha. Por isso que muitas vezes as pessoas têm refluxo, né? Volta a comida, porque essa tampinha aqui, ó, do esôfago não tá funcionando legal. Então a comida volta, né? Aquela comida que você fica conversando muitas vezes, né? Por quê? Porque o esôfago, ele não fechou aí a tampinha, tá bom? Então, da faringe veio para o esôfago, ok? Do esôfago, gente, olha lá. Desceu, 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 chegou no estômago, tá bom? Chegou no estômago. Quando chega no estômago, aí tem a tal da digestão química. Vamos ver o que que é. Nós vimos o que é a digestão mecânica, que é o alimento mastigado e triturado pelos dentes, ok? Passou pela faringe, pelo esôfago, esse alimento triturado e mastigado pelos dentes, ele cai aqui no estômago. E o estômago tem a sua função, tá? Essa função, gente, é de separar as vitaminas, os nutrientes do alimento para ir para o nosso corpo, para fortalecer o nosso corpo, para dar energia para o nosso corpo, tá bom? Por isso que muitas vezes a gente não come, a gente passa mal, fica tonto, né? Desmaia. Por quê? Porque a gente não se alimentou, tá certo? Vamos lá, olha lá. Então, nós vimos aí a digestão mecânica, agora nós vamos ver a digestão química. Vocês entenderam aí o processo, né, ó, que passa. Vamos lá. A digestão química ocorre no estômago, onde os alimentos triturados transformam-se em uma pasta, olha lá. Chegou no estômago o alimento, ele é transformado em uma pasta. O quimo, e recebem o suco gástrico. O que é esse suco gástrico, gente? É como se fosse um ácido, tá? Que o nosso estômago produz. Então, ele joga esse ácido em cima dessa pasta de alimentos, né? Desses alimentos que nós acabamos de comer, né? E tá no nosso estômago, tá? Então, transforma em uma pasta, o quimo, né? Que é a pasta, e recebe um suco gástrico. É como se eu jogasse mesmo um ácido em cima do alimento dentro do meu estômago. Tudo isso o estômago faz, tá? Que é o líquido fabricado pelo estômago. Olha lá, Pro acabou de falar. Formado por várias enzimas importantes para a digestão. Então, se esse suco gástrico, né, não for fabricado pelo estômago, porque o estômago já fabrica isso automaticamente, olha que interessante, que máquina interessante, né? Provavelmente não faremos a digestão, não faremos direito essa digestão, né? Então, é muito importante, né, esse suco gástrico, essas enzimas, né, para nossa digestão, tá bom? Então, a digestão química, ela ocorre no estômago, onde os alimentos triturados transformam-se em uma pasta, o quimo, e recebem o suco gástrico, que é um líquido fabricado pelo estômago. Então, quando a gente fala em digestão química, é o próprio suco gástrico, né? Que é um líquido fabricado pelo estômago que ajuda aí a digestão, né? De todo alimento que a gente consome durante o dia, enfim. Qualquer hora, né? Você almoçou, você tem suco gástrico trabalhando dentro da sua barriga aí, no seu estômago, né? Jantou a mesma coisa, tomou café a mesma coisa. Qualquer coisa que você coma vai entrar em ação a digestão química e a digestão mecânica. Lembrando que a digestão química, ela é fabricada pelo tal do suco gástrico, tá bom? Que fabrica aí através do estômago. Vamos lá para a página 9. Página 9, gente. Depois de ter digerido parcialmente o quimo, que é a massa, né? Nome que recebe o alimento em processo de digestão, ou seja, quando cai lá a comida no meu estômago, né? Ele vira uma massa e essa massa se chama quimo, tá? O nome que recebe o alimento em processo de digestão, tá? Porque tá em digestão, então eu recebo o nome de quimo. Segue para a região do intestino delgado, onde sofrerá a ação do pâncreas, tá? Os nutrientes, é um outro órgão importante aí nosso, tá? Os nutrientes que forem bons para o organismo serão absorvidos neste local, tá?
tá? Então, é absorvido aí pelo pâncreas, tá? Então, nesse local é absorvido aí os nutrientes e depois o que não presta, vou falar bem assim, que a comida, vamos falar que vira, né, um lixo, né, dentro da gente, com todo respeito, né? Mas vira aí algo que já não serve, depois que se tira todos os nutrientes dele, vira um lixo mesmo dentro da gente, né? E aí vai pro intestino e é onde a gente solta aí o nosso bolo fecal, tá bom? Vamos lá. O restante segue para o intestino grosso. Então, percebam que nós temos aí dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. E todo esse percurso, gente, percorre aí por tubos de 8 metros, como nós vimos aí, tá? Toda a questão da comida, né? Então, aí vem com todo, né? Com todo, como que eu posso dizer? Com um tubo aí de 8 metros, tá? O restante segue para o intestino grosso, onde haverá a absorção de água pelo corpo, formando o bolo fecal, olha lá. Então, o intestino grosso é que forma aí o bolo fecal, o famoso cocô, tá bom? Então, é pelo intestino grosso, tá? O intestino delgado, ele sofrerá a ação do pâncreas, tá? E é onde os nutrientes que forem bons para o organismo serão absorvidos aí por meio do pâncreas, né? Por meio dessa digestão aí no intestino delgado. Passou por esse processo, vai para o intestino grosso, porque aí já não tem mais jeito, aí esquece, aí já é onde sai e forma o bolo fecal, tá? Após esse longo trajeto, as fezes estarão prontas para serem eliminadas, tá vendo? Após esse processo. Portanto, o caminho percorrido pelo alimento é a boca, tá? Aí passa pela faringe, tá certo? Passou pela faringe, vai para o esôfago, passou para o esôfago, vai para o estômago. Chegou no estômago, gente, com toda a digestão química, né? Que é o suco gástrico, no qual ele recai, né? Cai sobre o alimento que está no nosso estômago. E ali forma o que? Uma massa, e essa massa vai para o intestino delgado. Chegou no intestino delgado, gente, ele sofre a ação do pâncreas, né? E os nutrientes que forem bons para o organismo serão absorvidos aí nesse local, tá? Então, serão absorvidos aí com a ajuda do pâncreas e no intestino delgado, tá? Passou esse processo aqui, o restante que sobra é tudo material que já não vai ser utilizado, vai para o intestino grosso, onde haverá aí a absorção de água pelo corpo, tá? Formando aqui o bolo fecal, tá? Então, e depois, né, consequentemente, o ânus, porque é por onde as fezes são eliminadas, tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui. Por isso que eu achei interessante voltar aqui no texto, para quem não leu, né? E eu explicar um pouquinho também para vocês essa questão, né, como que eu posso dizer? Do sistema digestivo, ok? Olha lá, aqui nós temos o Você Sabia, tá? Então, eu peço para que vocês leiam, é bem interessante, tá? Quer que vocês leiam mesmo. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Não vou ler, porque senão vai estender mais ainda o vídeo, tá bom? E eu vou vir aqui na foto, ó, tá? Aqui tem toda a explicação bonitinha. Olha lá, o isômago. E aqui, ó, pra cá tem uma abertura que já vai direto pro intestino, tá? Aqui tem uma foto, gente, olha lá, mais detalhada, né? Na realidade, olha lá. Ó, a boca, tá? Aí vai passar pela faringe, ó, entrou na boca, passa aqui pela faringe. Aqui tá o esôfago, tá vendo, ó? Comida entrou aqui, triturei, né, a digestão mecânica, triturei, vai passar pela faringe, da faringe vai descer para o esôfago fecha aqui a tampinha e vem aqui, ó, por todo esse canal, alojando toda a comida no estômago, ok? E aí, o que acontece, gente? Do estômago, ele vai para o intestino delgado, né? Olha aqui o intestino, ó, tá vendo? Ó, que todo mundo, ó, um casa com o outro aqui, ó, tá vendo?
um casa com o outro. Nós temos aqui o fígado também, que tem a sua função, a vesícula, né? Biliar, olha lá, o fígado produz a bile, que ajuda na digestão das gorduras. Então, você vê, o fígado, ele ajuda na digestão da gordura, né? A vesícula biliar armazena a bile, tá? O que é essa bile? É o componente, né? É a substância que ajuda na digestão da gordura, tá bom? Olha lá. Então, passa por todos esses bonitos aqui. Vocês estão vendo como é uma máquina? E aí, vem aqui, ó. Passou no estômago, foi pro intestino, vem pro pâncreas. Tá vendo? O intestino aqui, né? Olha aqui, ó. Na realidade, gente, esse aqui é o intestino grosso, tá? Esse aqui é o delgado, que vem pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ó. Passou aqui a comida, né? Fez a digestão química, ela vem aqui para o intestino delgado. Do intestino delgado, faz-se todo o processo de distribuição da vitamina, das substâncias, né, importantes para o nosso corpo, com a ajuda do pâncreas. Olha o pâncreas aqui. Terminou, olha lá, você tá vendo que uma coisa liga a outra? Olha lá, o intestino delgado começa a eliminar a comida que sobrou e que não serve mais para nada, vamos falar assim. E aí percorre todo o intestino grosso, com a ajuda aí da absorção de água, né? Por isso que é importante a gente beber água. Forma-se o bolo fecal e é por onde aí as nossas fezes, elas são eliminadas, tá bom? Elas são eliminadas através do intestino grosso, tá? Então é isso, esse é o processo aí de todo o sistema de digestão, tá bom? Aqui, ó, nós temos aí, ó, olha o pâncreas, tá vendo? Eu quero que vocês leiam, tá? Para vocês entenderem aí qual é a função de cada órgão, tá? O pâncreas produz o suco pancreático, ajuda na digestão, a insulina e o glucagon controlam o açúcar do sangue. Então, você vê a função do pâncreas aí, né? Sem contar que ele também ajuda também, é bom, né, gente? Sem contar que ele ajuda, né, essa questão de toda a distribuição das vitaminas no nosso corpo, tá bom? Então, vamos voltar lá na questão agora, que eu acredito que vocês vão entender um pouquinho melhor todo o contexto das questões lá. E também prestar bastante atenção nesse desenho aqui, porque vocês vão ter que reproduzir ele num corpo humano que tem lá na página 16. Vamos lá. Olha lá, gente, voltando aí na página 14, né? Questão A. O que acontece com o alimento na digestão mecânica? Acabamos de ver lá. O que é essa digestão mecânica, né? É o alimento que é mastigado e triturado por meio dos dentes, né? Então, vamos lá. O que acontece com o alimento na digestão mecânica? A resposta é: na digestão mecânica, o alimento é mastigado e triturado, ok? Então, é o que acontece com a digestão mecânica. Olha lá, B. O que acontece com o alimento na digestão química, tá? Na digestão química, gente, o que nós vimos? O alimento é misturado com suco gástrico, não é isso? Que é formado por várias enzimas. Aí o estômago, ele fabrica, né, esse suco gástrico, né? Que ajuda na sua transformação. Então, vamos responder, olha lá. O que acontece com o alimento na digestão química? Na digestão química, o alimento é misturado com o suco gástrico, que é formado por várias enzimas, ok? Que ajudam na sua transformação. Que foi isso que nós vimos lá no texto e naquele corpo, né? Com os órgãos desenhado lá. Vamos lá na letrinha C. Escreva o nome dos órgãos que o alimento percorre no sistema digestório. Olha lá. São os órgãos que nós vimos, né, no desenho lá, tá? Então, vamos lá. Nome dos órgãos. Primeira coisa, o alimento passa pela boca, depois ele vai, vírgula, boca, né, boca, vírgula, faringe, vírgula, esôfago, vírgula. Depois do esôfago, ele vai para o estômago, tá? Depois do estômago, vai para o intestino delgado, que tem a função aí da distribuição
nutrientes, né? Enfim, junto com o pâncreas, né? Depois do intestino delgado, gente, vai para o intestino grosso, tá? Que é onde se formam os bolos fecais e aí nós eliminamos as fezes, né? Então, aí depois do intestino delgado vem o intestino grosso e por último vem o reto, né? O ânus, tá bom? Onde a gente elimina aí o bolo fecal, tá bom? As nossas fezes, ok? Então, você vai responder aqui na letra C esses órgãos que eu falei. Tá com dúvida? Volta lá no desenho, que o desenho tá explicando, tá mostrando direitinho todo o processo aí do caminho que a comida faz, tá bom? Até virar aí fezes, tá certo? Vamos lá na página 15 agora. Vamos observar uma foto que tem lá. Uma foto não, um quadro, né? Uma tintura. Olha lá, gente. Página 15, ok? Observe o quadro e responda as questões. Você ingere alguns alimentos mostrados nessa tela? Aqui nós temos uma tela de Giuseppe Arcimboldo, tá? De 1573, tá? Que foi pintada essa tela. Então, você vai observar bem aí essa tela na sua casa, prestando atenção que a tela tem o quê? Um monte de alimentos, né? É um rosto formado por um monte de legumes, de frutas, de verdura, tá bom? Então, observa bem, tá? Olha lá, depois que você observou essa pintura, você ingere alguns alimentos mostrados nessa tela? Então, você vai observar nessa tela quais são os alimentos que tem aqui. E aí, você vai falar, aqui eu sei que tem alho, aqui é uma pera, tá vendo? Aqui é uma folha aí, sei lá, de salsinha ou coentro. Temos algumas cerejas, né? Ó, uma abobrinha. Aqui nós temos, ó, grãos, né, de trigo, tá? Então, você vai perceber o que tem nessa tela de alimento. Você ingere alguns? Sim ou não? Quais desses alimentos você ingere? Então, você vai responder, tá bom? Com a sua resposta aí pessoal, tá certo? Vamos lá na B. Identifique e escreva os nomes dos alimentos que o autor usou para fazer esse quadro. Gente, quais foram aí, o que ele usou para fazer esse quadro? Então, você vai responder assim, ó. O autor usou algumas frutas, vírgulas, legumes e verduras, ok? Então, isso que você vai responder aí na letra B. O autor usou algumas frutas, legumes e verduras, tá bom? Não vamos colocar o nome de todas, porque senão haja linha, tá? Então, você vai resumir do jeito que a Pro tá falando aqui, tá? Vamos lá na C. Qual é a mensagem que provavelmente o autor quis passar no quadro? Então, quando a gente observa aí, né, a figura no quadro, eu achei até interessante, tá? O que ele quis dizer? Então, você vai responder aí na letra C. O autor quis dizer que, vírgula, nós somos o que comemos, né? E é bem por aí, né, gente? O corpo, ele tá funcionando bacana, legal, se a gente tá comendo bem, se a gente tá se alimentando direitinho. Agora, se a gente não estiver se alimentando direitinho, o corpo não vai funcionar, tá? Então, o autor, ele quis passar, qual é a mensagem? Ele quis dizer que nós somos o que comemos. Ele mostra aí a importância dos alimentos, né? De nos alimentarmos bem, tá bom? Então, essa vai ser a resposta aí da letrinha C, tá? É isso que ele quis mostrar aqui para nós, ó. Tá vendo que o corpo tá inteirinho, só de comida, de alimento, tá? Frutas, legumes e verduras, ok? Questão número 9, gente, olha lá. Que tal recordar os nutrientes que compõem os nossos alimentos? Pesquise em livros, na internet ou converse com seu professor sobre quais são os alimentos que encontramos e para que servem. São eles as fibras. Então, eu fiz um aqui para vocês, ó. Nós temos que pesquisar as fibras, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Quais são os alimentos que têm fibras, por exemplo? Tá? Então, você vai pesquisar. Você vai colocar um só. Geralmente, gente, as fibras são encontradas nas folhas dos vegetais, tá?
Então, já dando a dica aí, tá? Fibras, folhas dos vegetais, ok? E para que elas servem? Elas servem para estimular o funcionamento do intestino, tá? Essa é a função da fibra. Proteínas. Então, você vai pesquisar alimentos que tem proteínas. Por exemplo, proteínas a gente encontra na carne, nas verduras e nos legumes. Para que servem as proteínas? Elas servem para construir novas células, né, do nosso corpo, tá bom? E os lipídios? Quais são os alimentos que a gente encontra os lipídios? Os lipídios, eles são encontrados em alimentos gordurosos, ok? Então, assim, em nosso organismo, né, a gordura armazenada, ela reveste o corpo, né? Dando uma forma aí, e também ela atua, né, como reserva de energia, tá bom? Então, essa é a função aí dos lipídios, tá? E os carboidratos? Onde eu acho os carboidratos? Qual é a comida que tem o carboidrato? São encontrados, gente, nos alimentos à base de farinha. Por exemplo, nos pães, nas massas e bolachas, tá? E eles servem o que? Esses carboidratos para dar energia pra gente, tá certo? Então, você vai pesquisar aí um alimento, ou você pode escrever do jeito que a Pro colocou aqui no vídeo, né? E você vai saber aí quais são os alimentos que têm fibra, um alimento só, e para que serve proteínas, lipídios, carboidratos. Eu fiz das vitaminas, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Onde a gente encontra as vitaminas? Nós encontramos nas frutas, nas verduras e legumes. E para que servem? Olha lá, setinha. Servem para regular as funções do nosso corpo, tá bom? Então, essa é a resposta. Eu fiz uma para vocês terem como exemplo, e aí vocês pesquisem essas 4 ou façam aí de maneira da forma que a Pro explicou aqui no vídeo para vocês, tá certo? Vamos lá para a página 16 agora. Olha lá, página 16, tá? Tem mais linha, tá, gente, aqui atrás para responder aí a questão 9, tá certo? Quiser fazer, escrever, enfim, tá? Tem mais linha aqui, deixaram com um pouquinho de folga. Vamos lá. Aqui, gente, na 10 tem um desenho, tá? Então, tá pedindo o quê? Desenhe e pinte no esquema a seguir os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, tem uma pessoa aqui, né, desenhada, olha lá. Então, vocês vão desenhar os órgãos que fazem parte do sistema digestório, do sistema que recebe todo o alimento que a gente come, né, e faz toda aquela digestão que nós conhecemos hoje, tá certo? Onde você vai achar isso? Nós temos lá o desenho que a Pro mostrou. Deixa eu voltar lá na página. Olha aqui, gente, página 8, tá? Então, você vem aqui na página 8, faz esse esquema de desenho lá na página 16, tá bom? Identificando aí todo os órgãos, né, do sistema digestório, tá bom? Cada um tem sua função, tá vendo? Tá? Então, vocês fazem esse esquema, não precisa ser assim, Pro, mas tá difícil, não precisa ser perfeito, né? Ó, nossa, totalmente, né, igual, mas tem que estar parecido, tá bom? Então, você vai lá, ó, você desenha toda a parte do sistema digestório, tá bom? Fígado, vesícula, pintem, ok? E me mandem foto, tá certo? Que eu quero ver aí o desenho de vocês, como é que ficou, que depois eu vou querer postar até, inclusive, aí os desenhos de vocês sobre o sistema digestório, tá? E faça a identificação aí, tá? De cada órgão bonitinho desse sistema, tá certo, pessoal? Então, vocês vão fazer esse desenho na página lá 16, tá? Aqui nesse corpo humano, tá bom? Então, por hoje é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o sistema de digestão do nosso corpo, tá bom? Qualquer dúvida, chamem a Pro, tá? Via WhatsApp, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá certo? Bons estudos a todos, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.